Recursos. Ok. Você planejou, você tirou a sua ideia da cabeça, você planejou, você teve foco para a execução de uma atividade, né? Agora você precisa pensar nos recursos. Quais recursos serão necessários para você fazer com que esse seu projeto, essa sua ideia aconteça, né? Ou se você já está executando ela, o que você precisa mais? Você precisa olhar mais para frente, para o futuro, em relação a recursos. Ou seja, quais recursos serão necessários? Quais ferramentas, equipamentos, móveis? Por exemplo, eu vou trabalhar com manutenção industrial. O que é necessário para mim trabalhar com manutenção industrial? No mínimo, eu preciso ter uma caixa de ferramenta. Nessa caixa de ferramenta, o que eu preciso ter? Um alicate, uma chave de fenda, Phillips, uma chave de boca, enfim, um multímetro, um amperímetro. Depende da área que eu vou trabalhar, eu preciso ter esses recursos. Eu já tenho essas ferramentas ou não? Eu preciso de investimento para me ter elas? Qual o valor desse investimento? Se eu estou trabalhando na área administrativa, quais as ferramentas e equipamentos eu preciso ter? Eu preciso ter internet, eu preciso ter um escritório, eu preciso ter um computador, enfim. O que eu vou precisar para mim fazer o que eu quero, né? Na área que eu vou empreender? Eu vou trabalhar com confeitaria. Eu preciso de ferramentas, preciso de conhecimento, né? Qual recurso eu vou precisar? Preciso de uma mesa, preciso de um forno, preciso de uma geladeira, preciso de formas, enfim. Esse é os recursos que você precisa planejar, né? Qual a burocracia? Qual o prazo que vai levar para mim fazer tudo isso? E isso é importante você ter também. Para mim ter uma confeitaria, eu vou precisar de uma sala. Para mim ter uma sala, eu vou precisar de um CNPJ? Ou não? Para mim emitir uma nota fiscal? Para mim ter uma empresa, qual é a burocracia, qual é o passo a passo que eu vou precisar? Quanto tempo isso vai levar? Então é importante você planejar tudo isso também, tá? Você ter ideia dos recursos que você vai utilizar. Isso é muito comum. Muitas pessoas, muitos empreendedores acabam tendo muita gana de empreender, que começa a empreender de um dia para o outro e não param para pensar em pequenos detalhes. Pense, o feito é melhor que o perfeito. Isso sempre. Por quê? Porque eu digo isso? Porque a gente sempre espera estar preparado, 100% preparado, para daí começar uma ideia. Eu quero montar um escritório, eu quero estar tudo 100%, parede pintada, computador. Eu preciso ter um sistema para captação de clientes, eu preciso ter um sistema de administração. Mas o que acontece? Depois você acaba gastando muita energia e às vezes não tem nenhum cliente no começo. E isso vai desanimando a gente. Sim, a gente é ser humano, né? Acaba afetando. Querendo ou não, vai afetar. Então é importante você começar pequeno e depois você vai crescendo. Não queira estar 100% do seu negócio já montado, preparado, perfeito. Tá? Até mesmo porque você precisa testar os seus clientes, testar o seu negócio. Será que realmente aquilo que você está imaginando, está tendo ideia, vai funcionar de fato? Será que você não precisa fazer algo diferente? Isso você só vai saber na prática. Então, tenha calma, não queira ser perfeito para você começar o seu negócio, mas é importante você conhecer o passo a passo de cada etapa que você vai passar, tá? E detalhe, são muitas frentes ao mesmo tempo. Às vezes você precisa estar em contato com o fornecedor lá da ferramenta que você precisa comprar, em contato com o corretor que está fornecendo a sala para você, em contato com o contador que está abrindo a empresa, e você está se preparando, está se qualificando, fazendo algum curso especializado na área que você vai prestar o serviço, né, que você vai empreender. Então são muitas frentes e você precisa se preparar para isso.
Mas lembra do foco? Você precisa focar. Mas focar não significa fazer uma coisa só. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a atividade que você está fazendo naquele exato momento, você precisa focar. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir desenvolver nada. Vai parar no meio do caminho e às vezes você vai se sentir sufocado, estressado, cansado e vai acabar desanimando. Tá? E isso não pode acontecer. É comum? É. Mas essa dica é justamente para que isso não aconteça. Você tenha conhecimento sobre isso, mas você precisa se preparar e se planejar para você não chegar nessa exaustão. Tá? Quinta dica, quinta sacada, ação. Não adianta você tirar a sua ideia da cabeça, colocar no papel, fazer o planejamento. Você tem foco, depois você verifica os recursos que você vai precisar se você não tiver ação, tá? Isso é muito importante. O que eu acabei de falar aqui, o feito é melhor do que o perfeito. Na maioria das vezes a gente espera estar muito bem qualificado, muito bem preparado, acha que nunca está pronto para a gente começar. Mas acredite, você está pronto. Você está pronto. Você só precisa de um empurrãozinho, precisa de um encorajamento. Você precisa começar e você vai aprender no dia a dia. Depois que você colocou, tirou sua ideia da cabeça, escreveu ela, agora você precisa ter um norte, né? Uma direção de por onde você vai começar. Você já tem isso. Fez um planejamento do que vai ser necessário, como você vai fazer, está focado naquilo que é prioridade, já calculou seus recursos, quanto vai precisar, que equipamento vai ser necessário. Então agora chega a hora da ação, né? E infelizmente, na maioria das vezes é exatamente nesse momento que muitas pessoas acabam desistindo, tá? Preparam tudo que é necessário primeiro, investem em todos os recursos necessários e aí quando é para botar a mão na massa, acabam recuando. Acabam recuando porque já estão cansados, estressados, têm medo, têm dúvida, têm vergonha, né? Vergonha, mas vergonha, sim, vergonha, medo do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Infelizmente isso é uma realidade. Muitas pessoas não fazem aquilo acontecer porque estão cercadas de outras pessoas te deixando para baixo, falando que não vai dar certo. Então você precisa se preparar, tá? Você precisa estar consciente de todas as etapas que você passou e se preparar para isso. Não é fácil. Quem disse que empreender é fácil? Não é fácil, mas é possível. Milhões de pessoas, milhares de pessoas fazem isso todos os dias. Quantas grandes empresas começaram no fundo de garagem e hoje são empresas de referência no mercado? E por que você não pode ser essa empresa também? Então você precisa acreditar em você mesmo, tá? Mas tenha para si. De nada adianta você se formar, você fazer um curso técnico, você se qualificar, você buscar o conhecimento, você se preparar se você não agir, tá? O conhecimento sem a ação é passatempo. Simples assim. Ah, eu leio 10 livros por ano. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em MBA e auditoria, viajei para fora aqui do país. De nada adianta se você não colocar em prática. Quantas pessoas você conhece que tem N formações, é PhD ali em conhecimento, mas que não fazem nada, desperdiçam seu potencial? Então, se você tem o conhecimento dentro de você e não compartilha, não jorra esse conhecimento, é só passatempo. É um hobby que você tem. Você é uma pessoa muito inteligente, mas não coloca em prática. E aí, o que acontece? Você vê pessoas do seu convívio, do seu dia a dia, se dando bem, empreendendo, e você pensa assim, como que essa pessoa está dando certo? Ela não sabe nem fazer isso, ela não sabe nem fazer aquilo, mas ela tem um diferencial de você, ação.
Ela não esperou estar perfeita para começar o negócio dela. Ela já começou. E o que você está esperando para começar? Então, canalize todo esse conhecimento que você tem. Escreva isso, passe no papel, bote em prática. Que vai dar certo, não tenha medo. Tá? Então arregace as mangas e vamos fazer acontecer. Ok? Crie coragem, não tenha medo.